Olá, rapaziada, boa tarde. Tudo bom? Bom dia para o pessoal da manhã e boa tarde para o pessoal da tarde. Sejam bem-vindos. Gostaria de estar encontrando vocês presencialmente, mas infelizmente por virtude dessa pandemia, nós vamos estar temporariamente fazendo esse tipo de trabalho. Bom, senhores, a nossa aula de hoje é sobre campo elétrico. E o que seria campo? Normalmente, quando a gente fala a palavra campo, a gente logo imagina campo de futebol. Então, campo de futebol, o que seria isso? Seria uma região do espaço onde nós praticamos o futebol. A gente poderia também pensar, quando se fala a palavra campo, nós poderíamos imaginar campo gravitacional. O que seria o campo gravitacional? O campo gravitacional, senhores, é o campo provocado pela Terra numa região ao seu redor. Então a Terra, por possuir massa, ela provoca um campo, e esse campo é denominado de campo gravitacional. O campo gravitacional ele gera uma força que normalmente nós chamamos de força-peso ou força gravitacional. Essa força gravitacional gerada por esse campo, ela é sempre uma força de atração. Então, de acordo com essa imagem, nós temos aqui a Terra, e nessa região em torno da Terra, nós temos aqui um satélite. Esse satélite, ele é atraído de encontro à Terra através de uma força, né? Entre eles aparece uma força aqui de atração. Essa força de atração nós chamamos de força-peso, chamada de força gravitacional. Observe que essa força gerada por esse campo, é uma força que não existe contato entre o satélite e a Terra. Pelo fato de não haver contato entre esses corpos, nós chamamos essa força de campo. Então as forças elas se classificam em dois tipos, em força de contato e força de campo. Força de contato é quando os dois corpos entram em contato um com o outro. É quando a superfície de um corpo toca a superfície do outro. Já a força de campo, ela não necessita do contato. É uma força de ação à distância. Então, os campos que nós vamos tratar aqui na física são mecanismos que provocam forças de ação à distância. E aí você tem o campo gravitacional, gera uma força que nós chamamos de força gravitacional, ou força-peso. Nós temos também o campo que nós chamamos de campo magnético. Nessa região em torno desse ímã, né, que provoca o campo magnético, nós temos o campo magnético. E esse campo magnético gera uma força que nós chamamos de força magnética. E o que seria campo elétrico? Então, o campo elétrico seria uma região do espaço onde a carga elétrica pode provocar uma força de origem elétrica. Então aqui eu tenho, por exemplo, uma carga chamada de quisão, que seria uma carga-fonte. Carga-fonte, para vocês entenderem, é uma carga que gera o campo elétrico. E em toda essa região do espaço, em torno dessa carga-fonte, nós vamos ter, ou podemos ter, um campo elétrico. E para você conseguir provar, já que o campo elétrico você não consegue ver, para você conseguir provar que nessa região do espaço existe um campo elétrico, nós vamos precisar usar uma carga de prova. Essa carga de prova
quando colocada nessa região do espaço, ela vai sofrer a ação de uma força, que nós chamamos de força elétrica. Neste caso aqui, essa força é representada por essa setinha aqui vermelha. Seria uma força de atração. E assim, se eu pego outra carga, por exemplo, uma carga Qzinho 2, e coloco nessa região do espaço, ela também vai sofrer a ação de uma força elétrica. A carga Q3 a mesma coisa e a carga Q4 também. Então, senhores, quando você tem uma carga geradora de um campo, em torno dessa carga geradora, nessa região em volta dessa carga, você tem um campo elétrico. E esse campo elétrico você só pode provar se você pega uma carga de prova, coloca nessa região e essa carga vai sofrer uma força que pode ser de atração ou de repulsão. Então, doutores, existe um campo elétrico em uma região do espaço quando uma carga colocada em qualquer ponto dessa região fica sujeito a uma força elétrica de atração ou repulsão. Então você tem aqui uma carga fonte, né? E você só consegue provar que nessa região do espaço, em torno dessa carga, existe um campo elétrico se você pega uma carga elétrica, coloca nessa região do espaço e essa carga elétrica sofrer a ação de uma força, você pode dizer que dentro dessa região você tem o que nós chamamos de campo elétrico. O campo elétrico, para ele existir, você não precisa dessa carga de prova. Então aqui, de acordo com essa figura, nós temos um corpo eletrizado, positivamente aqui, ó, e você tem vários pontos, o ponto A, o ponto B, o ponto C, o ponto D e o ponto E. Nesses pontos, em torno desse corpo eletrizado, nós temos um campo elétrico. Isso significa dizer que não precisa ter carga nesses pontos para existir o campo elétrico. Essa carga, que você, por exemplo, você pega uma carga e coloca aqui no ponto A, coloca uma carga bem aqui, ó, no ponto A, uma carga Qzinho. Essa carga só vai servir para provar que nessa região existe um campo. Então, senhores, nos pontos A, B, C, D e E, por exemplo, atua um campo elétrico gerado pelo corpo eletrizado, mesmo que nestes pontos não haja carga alguma. Então não precisa de carga Qzinho, carga de prova, para existir um campo elétrico. Você só precisa de quem? De uma carga fonte, de uma carga geradora, que normalmente nós chamamos de Qzão. O campo elétrico, por exemplo aqui, doutores, ó, eu tenho uma carga, um corpo eletrizado, e aqui eu pego uma carga de prova Qzinho, coloco nessa região do espaço. Essa carga de prova vai sofrer a ação de uma força, que nós chamamos de força elétrica. Isso significa dizer que nessa região existe um campo elétrico. E esse campo elétrico, para você calcular o módulo dele, senhores, basta você fazer o seguinte. Ora, quando uma carga de prova Q é colocada em um ponto do espaço e sofre a ação de uma força F, uma força elétrica F, dizemos que, por definição, que a razão entre a força e a carga é igual ao módulo do campo elétrico naquele ponto. Ou seja, o módulo do campo elétrico, E, que nós chamamos de E, é igual a quem? A força dividido pela carga.
A unidade de força no SI é o Newton. A unidade de carga no SI é o Coulomb. Então, a unidade de campo elétrico é igual a Newton por Coulomb. Então, a unidade de campo no SI é o Newton por Coulomb. Tá bom? Então, a unidade de força é o Newton, representado pela letra N, sobre a unidade de carga, que é a letra C, que significa Coulomb. Então, como o campo é definido como sendo força dividido pela carga, então você tem unidade de força, Newton. Unidade de carga, Coulomb. Então, a unidade de campo no SI é igual a quem? É igual a Newton por Coulomb. Essa é a unidade de campo no Sistema Internacional de Unidade de Medida. Um exemplo aqui para a gente aprender como utilizar essa equação. Então, senhores, o primeiro exemplo diz assim, se uma carga de 2 vezes 10 elevado a menos 8 Coulomb for colocada em um ponto do espaço e sobre ela atuar uma força de, por exemplo, 8 vezes 10 elevado a menos 4 Newton, saberemos que o módulo do campo elétrico que age sobre a carga nesse ponto Então, a primeira coisa que você faz é tirar os dados. Então, senhores, se uma carga de 2 vezes 10 elevado a menos 8 Coulomb, então o valor de Q, que nós chamamos de carga, é igual a quanto? 2 vezes 10 elevado a menos 8 Coulomb. For colocada em um ponto do espaço e sobre ela atuar uma força de, por exemplo, 8 vezes 10 elevado a menos 4 Newton, então quanto é o valor da força? O F é igual a 8 vezes 10 elevado a menos 4 Newton. Saberemos que o módulo do campo elétrico que age sobre a carga nesse ponto Então ele quer para a gente calcular quem? O valor do campo elétrico. Pela definição de campo elétrico, nós temos o campo elétrico é a razão entre a força elétrica e a carga de prova. Então, o campo elétrico é igual. Senhores, quanto é o valor da força elétrica? 8 vezes 10 elevado a menos 4 Newton. Quanto é o valor da carga elétrica? 2 vezes 10 elevado a menos 8 Newton. Então, o que você vai fazer aqui, senhores? Ora, você vai fazer o seguinte, 8, você vai fazer a divisão. 8 dividido por 2 é igual a quanto? É igual a 4. 8 dividido por 2 é igual a 4. Aí depois você vai dividir, 10 elevado a menos 4 dividido por 10 elevado a menos 8. O que você faz? Você vai conservar a base, que é 10, Você conserva a base, que é 10, e você subtrai os expoentes, já que é uma divisão. Então, aqui onde você tem menos 8, vai ficar mais 8. Então, vai ficar menos 4 mais 8 é igual a quanto? É igual a mais 4. Tá bom? É igual a mais 4. Então, senhores, 8 vezes 10 elevado a menos 4, dividido por 2 vezes 10 elevado a menos 8, vai ser igual a 4 vezes 10 elevado a quarta. Qual é a unidade que nós vamos utilizar? A unidade de força, que é o Newton, dividido pela unidade de carga, que é o Coulomb. Então, o valor do campo elétrico é igual a 4 vezes 10 elevado a 4 Newton por Coulomb. Tá bom? Esse é o valor do campo elétrico que atua sobre essa carga elétrica. Continuando, senhores, a nossa aula, nós vamos falar agora sobre vetor campo elétrico. O campo elétrico é uma grandeza física vetorial. Então, o campo elétrico ele possui módulo, ele possui uma direção e ele possui um sentido. Toda a grandeza física vetorial ela só fica bem caracterizada quando ela possui esses 3 elementos: módulo, direção e sentido. Como calcular o módulo do campo elétrico? Nós já aprendemos no slide anterior. Você pega o módulo do campo elétrico é igual a quem? A força dividido pela carga.
E a direção e o sentido, como nós vamos encontrar? Você vai fazer o seguinte, preste atenção. Senhores, imagine só que você tem uma carga Qzão, uma carga-fonte. Lembrando que carga-fonte é a carga que gera o campo elétrico. E aí, senhores, toda vez que essa carga-fonte for positiva, o campo elétrico vai ser de afastamento. O que seria isso? Observe só, aqui esse verde aqui, ó, é o campo elétrico. Ele vai estar apontando para longe da carga elétrica, como se estivesse saindo da carga elétrica. Então, se a carga é positiva, ó, o campo elétrico ele sai, ele se afasta. Então, vai ter essa configuração aqui. Tá bom? Então, essa carga, como ela é positiva, ela gera um campo de afastamento. E se você pega uma carga de prova, por exemplo, Qzinho, e coloca próximo a essa carga, então você vai ter sobre essa carga, Qzinho, uma força elétrica. E aí você analisa uma carga positiva, a outra também positiva. Cargas elétricas de mesmo sinal, a força elétrica é de repulsão. O que você observa aqui? Que tanto o campo elétrico, chamado de E, quanto a força elétrica, chamada de F, eles possuem a mesma direção e o mesmo sentido. Tá bom? Possui a mesma direção e o mesmo sentido. Então, nós podemos afirmar, toda vez que essa carga de prova aqui, ó, que está em amarelozinho, for positiva, a força e o campo possuem a mesma direção e o mesmo sentido. Agora, senhores, se a carga Qzinho, observe só, outra situação, a carga Qzão, ó, Q maiúsculo é positiva, o campo elétrico é de afastamento. Agora, se essa carga Qzinho for negativa, ó, carga Qzinho aqui, ó, negativa, a força elétrica, ó, sinais contrários, uma positiva e a outra negativa, a força elétrica vai ser de atração. Senhores, observe, força elétrica de atração. Aí você olha para o campo, olha para a força. Observe que eles possuem a mesma direção, porém os sentidos são opostos, são contrários. Isso significa dizer o seguinte, quando a carga de prova, essa em vermelho, essa em amarelo bem aqui, ó, for negativa, o campo tem sentido contrário à força elétrica. Então, força está apontando para um lado, o campo está apontando para o outro. Agora, se a carga-fonte, o Qzão, for negativa, tipo isso aqui, ó, carga Qzão, ó, negativa, o campo elétrico vai ser de aproximação. Então, toda vez ó, que a carga Qzão, carga-fonte, for negativa, ó, o campo é de aproximação. Ou seja, a seta do campo elétrico, ó, ela converge, ela aponta para a carga. Observe só essa setinha aqui, ó, em verde, está apontando para a carga. Por quê? Essa carga ela é negativa, logo o campo é de aproximação. Agora, senhores, se você pega uma carga Qzinho positiva e coloca nessa região do espaço, ela vai sofrer uma força elétrica. E o que você observa? Que tanto a força, que nós chamamos de F, quanto o campo, tem a mesma direção e o mesmo sentido. Isso porque a carga ela é positiva. Quando a carga é positiva, como eu já tinha falado anteriormente, o campo e a força possuem a mesma direção e o mesmo sentido. Agora, senhores, outra situação, você tem a carga continua sendo negativa e o campo, carga negativa, o campo é de aproximação, ou a seta do campo se aproximando. Agora, a carga Qzinho, ela é negativa. Se ela é negativa, mesmo sinal, ó, a força é de repulsão. O que você observa? O campo ó, está apontando para um lado, a força aponta para o outro. Então, carga negativa, carga de prova negativa, campo e força possuem a mesma direção e sentidos opostos. Tá bom? Possui a mesma direção e sentidos
opostos. Tá bom? Possui a mesma direção em sentidos opostos. Então, senhores, resumindo o que eu falei aqui, ó, todas as vezes que o campo e força, tá bom, possuem a mesma direção, o mesmo sentido, significa dizer que a carga de prova Qzinho ela é positiva. Agora, se a carga de prova Qzinho for negativa, a direção do campo e a força vai ser a mesma, porém, os sentidos vão ser o quê? Vão ser contrários. Tá bom? Ó, observe só. Carga Qzinho, ó, positiva, força e campo, mesma direção e mesmo sentido. Carga Qzinho, ó, positiva, força e campo, mesma direção e mesmo sentido. Carga Qzinho, negativa, ó, força e campo, mesma direção e sentidos contrários. Ó, a força aponta para esse lado, o campo aponta para este. Mesma coisa aqui embaixo, carga de prova negativa, força e campo possuem a mesma direção, sentidos contrários. Ó, o sentido da força nessa direção, sentido do campo nesse sentido bem aqui. Então, quando a carga for negativa, força e campo, mesma direção e sentidos contrários. E quando a carga for positiva, força e campo possuem a mesma direção e o mesmo sentido. Continuando, senhores, um exemplo aqui para a gente finalizar a nossa aula. Nós temos aqui, ó, preste atenção. Uma carga pontual Q1 igual a 2 vezes 10 elevado a menos 5 coulomb fica sujeita a uma força de intensidade 4 vezes 10 elevado a menos 3 N, de direção horizontal e sentido da direita para a esquerda. Quando colocada em um ponto A de uma região do espaço, qual é o módulo, a direção e o sentido do campo elétrico no ponto A? Então aqui nós temos o ponto A, nós colocamos uma carga de prova Qzinho nesse ponto. Essa carga de prova Qzinho vai sofrer a ação de uma força. Observe que essa força, ela é da onde? Ela tem sentido da direita para a esquerda. Como é que nós vamos fazer essa questão? Ora, senhores, se ele quer para a gente calcular o módulo, a direção e o sentido do campo, o que você vai fazer primeiro? Calcular o módulo, tá bom? Então, como é que eu calculo o módulo desse campo elétrico? Aí você aplica a fórmula. Ó. O módulo do campo elétrico é igual a quem? A força dividido pela a carga. Quanto é o valor da força? Ora, senhores, a força está bem aqui, ó. É igual a 4 vezes 10 elevado a menos 3 Newton. Quanto é o valor da carga? Está bem aqui, ó. A carga é igual a quanto? 2 vezes 10 elevado a menos 5 coulomb. Então, você faz, ó, no lugar da força, você vai colocar 4 vezes 10 elevado a menos 3. No valor da carga, você vai colocar 2 vezes 10 elevado a menos 5. E aí você divide, ó. Você vai pegar, ó, 4 dividido por 2 dá quanto? Dá igual a 2. Aí depois você vai dividir isso aqui, ó. 10 elevado a menos 3 dividido por 10 elevado a menos 5. O que você faz? Divisão de potência mesma base, conserva a base que é 10 e subtrai os expoentes. Então vai ficar 3 menos 5. Então vai ficar 3 mais 5. Esse sinal aqui do denominador, do expoente aqui embaixo, vai inverter. Então 3 mais 5 dá igual a 2. Então o valor do campo elétrico é igual a 2 vezes 10 elevado à segunda Newton por Coulomb. Tá bom? Então pronto, encontrei o módulo do campo elétrico. E a direção e o sentido do campo? Ora, para você encontrar a direção e o sentido do campo, você vai observar o sinal da carga Qzinho. Ora, a carga Qzinho ela é positiva ou negativa? Ela é o que, senhores? Ela é positiva. Se a carga Qzinho é positiva, senhores, significa dizer o quê? Significa dizer que o campo e a força possuem a mesma direção e o mesmo sentido. Então, qual é a direção da força? A direção da força não é horizontal? Então, a direção do campo vai ser o quê?
vai ser também horizontal. Qual é o sentido da força? Né? Da direita para a esquerda? Então, o sentido do campo também será da direita para a esquerda. Tá bom? Também será da direita para a esquerda. Então, o vetor campo elétrico no ponto A tem direção horizontal e sentido da direita para a esquerda, coincidentes com a direção e o sentido da força que atua sobre a carga positiva Q1. Senhores, muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima. Espero que vocês tenham gostado.